Olá, amigos. Vamos continuar aqui o estudo bíblico do Evangelho de João, né? Ontem nós começamos, fizemos a primeira parte do estudo, hoje vamos dar continuidade. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e estudar junto com a gente para poder conhecer mais a palavra de Deus, para que podamos crescer espiritualmente, fortalecer-nos espiritualmente. É muito importante estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ir direto à fonte, porque hoje em dia a situação está complicada. Em meio a tantas heresias, tantas religiões, tantos falsos profetas, é importante a gente examinar as Escrituras para não se equivocar, né? Para não ser enganado, não é certo? Para não sofrer. A palavra de Deus fala, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Jesus disse também: conhecereis a verdade os fará livres. Então é muito importante conhecer a palavra de Deus. É isso que nos vai levar a Jesus, a salvação, a comunhão com Deus. Agora um conselho que eu dou para vocês. Hoje vamos para a segunda parte, né, do estudo. Se você não viu o primeiro vídeo, a primeira parte, é importante que você dê uma pausa nesse vídeo e vá lá e veja o primeiro vídeo, né, para que você possa acompanhar o estudo, para que você não fique perdido. É importante pegar do começo, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai entender muito melhor a palavra de Deus. Você pode até mesmo se inscrever no meu canal, e aí todos os dias, se assim Deus nos permitir, sempre que gravarmos um novo vídeo, você vai estar recebendo aí um vídeo com a explicação, com o estudo da palavra de Deus, porque muitas vezes você lê a Bíblia, mas não compreende, né? Mas é normal, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais a palavra de Deus. Ontem nós paramos no versículo 14, João capítulo 1, versículo 14. Hoje vamos dar continuidade à parte 2, que é o capítulo 1, versículo 15, né? Acredito que você já deve ter a sua Bíblia aí aberta. João capítulo 1, versículo 15. Vamos começar. Diz assim: João dá testemunho a respeito dele e exclama, né? Então, o apóstolo João, que foi o que escreveu esse evangelho, inspirado por Deus, ele fala aqui de João Batista, que foi um grande profeta, o precursor de Jesus, né? Que veio anunciar a chegada do Messias. E João, ele deu o testemunho, ele falou a respeito do Senhor Jesus. Ele exclamou dizendo assim: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então aqui João Batista está falando de Jesus, mais uma vez confirmando que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador, né? Porque ele fala, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Aqui João estava se colocando no seu lugar de servo, né? Todos nós somos servos de Deus. O único que é digno de toda honra, glória, louvor e majestade é o Senhor Jesus, tá bom? Aqui está ele confirmando que Jesus já existia, né? Essa história que Jesus só veio existir quando nasceu de Maria é falso. Jesus sempre existiu. Ele se fez carne, né, para um determinado objetivo, que vamos falar mais adiante. Mas ele sempre existiu, porque ele é Espírito, né? Ele é Deus. Versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Graça sobre graça, graça abundante. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, quando nós escutamos o Evangelho do Senhor Jesus,
Quando Deus nos toca e nos tira das trevas, do engano, da perdição, do sofrimento do mundo, né? Do engano do mundo, e conhecemos a Jesus, conhecemos a verdade, somos cheios do Espírito Santo, da plenitude de Deus. Então essa é a graça sobre graça. É o maior favor, é a maior recompensa, o maior milagre, é a maior bênção que uma pessoa pode receber, é ter Jesus no seu coração. As demais coisas são irrelevantes, né? Do que adianta a pessoa ter ouro, prata, dólares, casa, dinheiro, etc, etc, se ela não tem Jesus? Sabemos que a nossa vida nesse mundo é passageira e hoje estamos, amanhã não estaremos mais. E essa pandemia do coronavírus, inclusive, ela mostra isso, né? Ela revela isso, né? Quantas pessoas estão vendo, através dessa pandemia, que a vida é curta e que devemos meditar, recapacitar e estar ao dia com Jesus, estar ao dia com Deus, né? Porque não sabemos o dia que Ele vai nos chamar ou o dia da sua vinda. Devemos priorizar a nossa salvação, não é certo? No versículo 17 ele diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A lei, né? Ou seja, a lei do Antigo Testamento foi dada por meio de Moisés. A lei eram os mandamentos, os estatutos, que você pode ler lá no Antigo Testamento, que Deus deu ao povo de Israel, especificamente ao povo de Israel. E por que foi dada a lei? Devemos abrir aqui um parênteses para entender uma coisa. Nunca ninguém pôde cumprir a lei. Por quê? Simplesmente porque a lei de Deus é perfeita, é santa, é pura. E o ser humano não é santo, o ser humano não é perfeito, o ser humano não é puro, né? Ao contrário, somos trapo de imundícia. Somos sujos por causa dos pecados que cometemos, né? E o ser humano nunca foi capaz, ninguém nunca foi capaz de cumprir toda a lei. Por mais que se esforçasse, nunca puderam cumprir toda a lei. Então Deus mandou a lei para mostrar para o ser humano o quão pecador, o quão injusto somos. E agora Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a graça. O que é a graça? A graça é o perdão de Deus. A graça é Jesus. A graça é o Salvador. Ou seja, quando olhamos para a lei, vemos que somos tão falhos, tão pecadores. Mas quando olhamos para Jesus e falamos para Deus, por exemplo, meu Deus, e agora? Eu sou pecador e por causa dos meus pecados eu vou ao inferno. É justo que eu vá ao inferno por causa dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Mas é aí que Deus nos mostra Jesus. E quando a pessoa ela crê no Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, na expiação que Jesus fez na cruz por nós, e se arrepende dos seus pecados, então o Espírito Santo vem e opera em nós o novo nascimento, e nos dá o perdão, nos dá a salvação, nos faz nascer de novo, muda a nossa natureza, nos enche do Espírito Santo, nos dá a vida eterna, nos capacita para viver nesse mundo, para não ser escravo do pecado, para viver uma vida santa, para viver uma vida reta. Ou seja, Ele nos dá o poder, porque nós não temos esse poder. E isso acontece quando recebemos a graça de Jesus. Então, a lei foi dada para mostrar o quão falhos somos. E a graça foi dada
pela misericórdia de Deus, para nos salvar. Então, por mais pecador, por mais falho que seja a pessoa, se ela se arrepende, se ela se entrega ao Senhor Jesus, se ela clama por Jesus, então ela recebe o perdão. Ela recebe a salvação. Por isso, isso se chama graça sobre graça, favor imerecido. Ainda que não merecemos, mas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que é tão grande pelo ser humano, recebemos a vida eterna, recebemos a salvação. Isso é glorioso. E infelizmente, ainda assim, muitas pessoas têm negado a graça de Deus, têm negado o favor de Deus, têm negado Jesus. E desgraçadamente essas pessoas não têm salvação, porque ela está se afogando no meio do mar e Deus está jogando para ela boia, né? E ela não quer, ela rechaça, ela recusa essa boia. Não, eu não quero, eu não aceito, eu quero nadar, eu vou tentar me salvar pelo meu próprio esforço. E é aí que a pessoa vai morrer afogada, né? E Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus ele dá a oportunidade para todos, né? Basta que a pessoa ela creia, basta que a pessoa ela aceite esse convite do Senhor Jesus. Por isso ele fala aqui, este é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós. Ou seja, ninguém pode dizer, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Não, o evangelho está sendo pregado. Inclusive agora, por mim, o evangelho está sendo pregado. Mais um servo de Deus, mais um filho de Deus, pregando o evangelho. E a pessoa que vê esse vídeo, que escuta essa palavra, está tendo a oportunidade de ter a salvação. Basta crer, basta se entregar. No versículo 17 ele fala, né? Porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade, que é o evangelho, que é Jesus, né? Vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, né? O Deus unigênito é Jesus, que está junto ao Pai, ao Deus Pai, é quem o revelou. No versículo 19 diz, este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você? Então você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito do que eu falava, quando disse, depois de mim veio um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim.
Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Né? Então aqui nós vemos no versículo 19 que vieram alguns fariseus, né, alguns sacerdotes judeus e levitas perguntar para João quem era ele, né? Ele era Elias, ele era um profeta, quem ele era, né? Você é o Messias? E ele foi categórico e disse, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu sou somente a voz que clama no deserto, eu sou um enviado. Você vê que mesmo ele sendo um grande profeta, mesmo João sendo o maior de todos os profetas, o que veio anunciar Jesus. Jesus vem em seguida, né? Mas ele não se orgulhou. Ele não se ensoberbeceu. Ele foi humilde. Ele disse, não, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu não sou digno nem de ser um servo dele. Ele é Deus. Ele é o Rei. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é tudo. E é exatamente isso que nós, cristãos, devemos fazer. Hoje em dia, quantas são as pessoas que dizem, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a pessoa se engrandece. E a maioria dessas pessoas nem enviadas por Deus são. São falsos profetas. Porque pelos frutos você conhece a árvore, pelo caráter você conhece a árvore, não é verdade? Quando a pessoa é orgulhosa, então é um falso profeta. Quando a pessoa se enche de si mesma, ela como que quer roubar a glória de Deus para ela. Ela quer ser beneficiada pelo cargo, pelo título, pela posição que ela tem. Ela se sente superior às demais pessoas, ela se sente no direito de pisar, de humilhar, de dirigir a vida das pessoas. Então pode estar seguro que essa pessoa é um falso profeta. Você deve fugir desse tipo de pessoas. Porque os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de Deus são humildes. Eles reconhecem que não são nada, somos somente a voz. Então não importa o título. Né? Título não serve para nada. O título só serve para uma diferença entre homens, mas o título não traz nenhum benefício para ninguém. Não é verdade? O que serve para Deus é a humildade. Quando há humildade, há desejo de servir, há desejo de ajudar as pessoas, há desejo de pregar o evangelho verdadeiro, puro, às pessoas, é aí que o Espírito Santo usa grandiosamente esse tipo de pessoa. Então, você vê que João Batista, ele diz, eu sou somente um servo. Eu vim somente para anunciar, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele diz, endireite o caminho do Senhor. Né? Então, é muito forte o que João Batista ele falou aqui. E aí perguntaram para ele, né, sobre o batismo. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Então, João ele fazia o batismo nas águas, que era para os arrependidos. Ou seja, ele pregava, ele falava que Jesus estava próximo e que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados para receber a salvação. E o mesmo acontece no dia de hoje. As pessoas devem se arrepender dos seus erros, as pessoas devem entregar a sua vida para Jesus para poder receber a salvação. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo agora e você quer a sua salvação, você quer Jesus, o que você deve fazer? Crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e clamar
pela sua salvação, clamar a Jesus pela misericórdia dele, pela graça dele. E ele seguramente vai ver a sua sinceridade, vai te perdoar e vai te dar poder, força através do Espírito Santo para você seguir a Jesus. Mas você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Ou o mundo ou Jesus. Ou o pecado ou a santidade, porque as duas coisas não pode ter. Hoje muitas pessoas dizem, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou isso ou aquilo, mas estão muito distante do evangelho, né? Muito distante de Jesus, porque de nada serve ter um título. O que importa não é frequentar uma igreja ou ter um título, o que importa é o caráter. Cada dia nós temos que ser mais semelhantes a Jesus, né? Viver uma vida pura aos olhos dele. Para isso era e é o batismo. Aí no versículo 29 ele fala, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, né? Aí João viu Jesus vindo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João falou que Jesus era o Cordeiro de Deus? Porque os cordeiros, no Antigo Testamento, na época da lei, quando a pessoa cometia um pecado, então ela tinha que pegar um cordeiro, um animal macho, puro, sem defeito, levar até o tabernáculo, até o altar, e ali sacrificar aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro, que simbolizava o sangue de Jesus, né, simbolizava então que o pecado da pessoa era perdoado. Porque a pureza do animal passava para a pessoa e o pecado da pessoa passava para o animal. O seu animal pagava o pato, o animal era sacrificado no lugar da pessoa, levava o pecado no lugar da pessoa. E aí a pessoa era perdoada. Hoje em dia nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Nem sacrifícios de animais, nenhum outro tipo de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez o último e perfeito sacrifício na cruz do Calvário. Por isso João falou que ele era o Cordeiro de Deus. Então quando você se dá conta do seu erro, do seu pecado, e você se arrepende sinceramente do seu erro, do seu pecado, da sua falha, então você olha para Jesus e os seus pecados, né, foram levados sobre ele. Por isso está escrito que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas dores. Então a santidade, a pureza de Jesus veio sobre nós. E os nossos pecados, as nossas falhas foram colocadas sobre ele na cruz do Calvário. Então isso se chama expiação. Expiação, ou seja, ele tira o nosso pecado. Mas claro, isso não é uma brincadeira que a pessoa vai dizer, então quer dizer que toda vez que eu pecar eu peço perdão e Deus me perdoa. A pessoa que pensa assim, na verdade, ela está brincando, na verdade nunca se arrependeu, e essa pessoa, se ela continuar nessa brincadeira, ela vai pagar um preço caro, porque está brincando com algo muito sério, porque o sacrifício que Jesus ele fez na cruz não foi qualquer coisa. Então a gente não pode brincar com isso. Ou você crê ou você não crê. Ou você aceita ou não aceita. Você não é obrigado a crer, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a se arrepender, você não é obrigado a nada. Mas, se você quer Jesus, se você quer o perdão, se você quer a graça, a misericórdia, então tem que haver um verdadeiro arrependimento. Se a pessoa tem que tomar essa decisão na sua vida. Por isso João ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui no versículo 31, marca aí na sua Bíblia, e amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar esse estudo do Evangelho de João, a partir do versículo
32. Tá bom? Então vamos agora aproveitar e antes de terminar o vídeo fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, primeiramente nós te agradecemos pelo privilégio de escutar a tua palavra. E a tua palavra que nos orienta, que nos guia, que nos fortalece, que nos ilumina. Meu Deus, eu te peço que todas as pessoas que estão vendo e que vão ver ainda esses vídeos, escutem a sua palavra, que o teu Espírito Santo venha causar dentro delas o verdadeiro arrependimento, tocar profundamente nelas com o teu poder, ao ponto de que ela se arrependa, ao ponto de que ela se entregue a ti de corpo, alma e espírito e receba a salvação, receba a vida eterna, meu Pai. Tem misericórdia dessa pessoa. Talvez ela está atribulada, triste, angustiada, depressiva, com pânico, sofrendo, com uma série de problemas. Mas o principal problema dela é o distanciamento dela de ti. Porque uma vez que ela se aproxime ao Senhor, também os problemas vão começar, um a um, a cair por terra. Então, meu Deus, quebra essa maldição, esse jugo satânico que está sobre ela, e dá a visão espiritual. Meu Deus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Creia que você está abençoado e se você quiser, você pode mandar esse vídeo, né, o link desse vídeo por WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares, porque aí você vai estar colaborando com a pregação do Evangelho. O que eu estou fazendo aqui através desses vídeos? Eu estou pregando o Evangelho, colaborando com Deus, né? E a recompensa vem de Deus na glória. Essa é a nossa recompensa, que as pessoas conheçam a Deus. Essa é a maior recompensa para um servo de Deus. E você pode fazer parte disso quando você envia esse vídeo. Outras pessoas vão também conhecer, né, a verdade. Nós não estamos aqui pregando religião, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, não. Isso não importa, isso não serve de nada. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. É isso que Jesus mandou fazer. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mande esse vídeo, se inscreva aí no canal e dê um like aí, porque, pelo que eu entendi, quando a pessoa se inscreve no canal, quando a pessoa dá o like, o que acontece? Esse vídeo, o próprio YouTube começa a enviar esse vídeo para outras pessoas, né? E outras pessoas vão ter a oportunidade de conhecer, não é verdade? A palavra de Deus. Que Deus abençoe e amanhã, se Deus nos permitir, vamos estar dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.